Um Citroën com apenas 3 mil quilômetros rodados, 2015, é o Tendance, modelo novo. Aproveite, não perca essa oportunidade. Olha, gente, o Breno não é Papai Noel, mas ele faz sempre o melhor negócio para você aqui no setor de seminovos da Via Mundo. E aqui, Breno, no Guia de Negócios, quem anuncia? Vende seminovos com qualidade. Está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2015. Você acompanha agora ao vivo as informações e também a entrevista que nós vamos fazer hoje com o nosso entrevistado, o nosso convidado aqui, o secretário municipal de Obras e Projetos Públicos, Aldo Foltz Hansen. Tudo bem, Aldo? Bem-vindo. Tudo bem, bom dia, uma satisfação estar novamente com vocês aqui. Legal, lembrando que esta edição tem a reapresentação no período noturno após o Telefatos. Hélio Calvi, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Fábio Zambrano, bom dia, Tiago Quinteiro, secretário, você de casa ligado logo cedo aqui na TV Poços. Prazer mais uma vez estar com vocês. Legal, Tiago, tudo bem? Tudo bem, olá Zambrano, Hélio, também ao Aldo aqui, satisfação participar de novo. Satisfação toda nossa, vamos às manchetes dos jornais que estão circulando nesta terça-feira. Vamos lá, Mantiqueira, então, moradores esperam desapropriação no Jardim Kennedy 2, local que constantemente sofre com alagamentos aqui em Poços de Caldas. Jornal da Cidade, vereador pede ampliação de atendimentos relacionados à saúde aqui do município. Só não sei que vereador que está falando aqui. Folha Popular, levantamento da revisão do plano diretor fica pronto em março, um estudo prévio que está sendo realizado por uma comissão que o Edalmo deixou lá, então vai ficar pronto somente no final de março. Jornal de Poços, serviços públicos, limpeza, poda e desentupimento de bocas de lobo são prioridades. Então essa é a manchete do Jornal de Poços desta terça-feira, Zambrano. Ok, agora indo para o assunto aqui da Secretaria de Obras, a gente não pode deixar de falar na questão do banheiro da Praça José Afonso Junqueira. Nós temos a reportagem e vamos assistir. Agora, na sequência, a gente dá continuidade aqui com o secretário. Vamos ver. Quem passa ou visita o Parque José Afonso Junqueira e precisa utilizar o banheiro público tem que se contentar com os químicos. Além do desconforto, tem que suportar o mau cheiro. Tem que pôr o dedo no nariz, segurar o nariz e entrar lá dentro. Recentemente, os banheiros químicos foram danificados por vândalos. No último ataque, eles foram queimados. Mas os turistas querem mesmo que os sanitários públicos que estão recebendo melhorias fiquem prontos o mais rápido possível. No período de férias, a cidade está cheia e não tem um banheiro, né? Deveria ter reformado já faz tempo. Ali pela placa, a gente que vem visitar a cidade não tem banheiro para usar. Se der vontade no banheiro, o que você faz? Não sei. A revitalização dos sanitários está quase concluída. Foram implantados 4 banheiros femininos e 1 com acessibilidade. O mesmo número também no banheiro masculino. As pastilhas foram trocadas e o teto limpo. Foi instalada água e energia elétrica nos espaços. Agora só faltam as portas para serem instaladas. O serviço do banheiro custou aos cofres públicos R$ 24.449. Vou te falar para você, se fosse um pedreiro,
em 15 dias fazia o que eles estão aí, não sei quantos meses aí para fazer. A obra do banheiro completa 7 meses. Além disso, o Parque José Afonso Junqueira recebe melhorias. Alguns pontos são revitalizados. A conclusão da obra era de 6 meses, mas ocorreram alguns imprevistos que atrasaram ainda mais a entrega do trabalho. Nós tivemos que parar por problema com o patrimônio histórico. Houve paralisação por causa dos enfeites de Natal, que até hoje nós estamos meio parados, porque nós dependemos de que tire algumas enfeites para dar continuidade na obra. E a gravação da novela também, que houve interrupções na obra. Todos os postes, pilastras e bancos do parque receberam uma nova pintura. O piso foi lavado e o ladril foi escovado e resinado. O ladril está muito sujo, muito feio, agora está limpo. Tem um resto para lavar, pode ver que está muito difícil. A gente lavou para tentar ficar limpo, o pessoal passar e ver o que está agora, né? Antes passava, estava feia a praça. Até a fonte de água que fica perto do teleférico recebeu melhorias. Foi importante para o turismo e eu gostei, mas poderia ter feito mais pela nosso patrimônio. O serviço na Praça das Bandeiras já está em fase final. O piso foi trocado e na rampa o granito deu lugar ao mármore branco. E falta os espelhos e 2 pisantes, quer dizer, 4 pisantes, e aí fica pronto, só nós lavar e entregar a obra, tirar tudo do tapume. É isso que nós estamos aí preparados para fazer. Toda a obra, incluindo a revitalização dos banheiros e do Parque José Afonso Junqueira, está orçada em R$ 399 mil e não 500 mil, como está sendo divulgado. De acordo com o responsável da obra, em poucos dias, tudo será entregue à população. Faltam alguns detalhes e já foi editado o prazo para mais 90 dias. Ok. Bom, secretário, então já está feita a justificativa ali, é mais por conta desses assuntos mesmo, né? A novela atrapalhou? Na realidade, houve um pequeno erro quando a repórter falou que estava há 7 meses isso. Na verdade, está há 8 meses. 8 7, meses. 8. O que houve, esses recursos que vieram para a revitalização do parque, eles envolvem várias obras, e uma delas também é o banheiro, é uma das que está incluída. O banheiro está incluso dentro desses 400 mil? Está dentro desse projeto de revitalização que foi feito. Então, existe uma planilha e as épocas para isso acontecer. O que houve durante o desenvolvimento dos trabalhos, o patrimônio histórico levantou algumas questões relativas àquele fontanário que existia, o tipo de pastilha, a cor de pastilha que deveria ser preservado. Apareceu ali agora o piso, onde tem as bandeiras ali, que era de granito, agora passou a ser mármore, porque compunha a entrada do Palace, que é mármore branco. Então foram surgindo algumas questões ali no meio que fez com que se parasse, fosse necessário resolver esse tipo de problema. Como esses recursos vêm e eles passam pela Caixa Econômica Federal, qualquer modificação que se faz nas planilhas ou no escopo do serviço, é preciso que tenha o aval da Caixa Econômica, seja visto isso, seja aprovado, e tudo isso demanda um relativo tempo. Evidentemente que se a gente pensar só na obra de banheiro, como disseram lá que talvez em um mês um pedreiro fizesse, é verdade, a obra do banheiro em 15 dias se faz, que ele é muito pequeno, embora não seja um projeto mais adequado. Na realidade, ele precisaria ter passado talvez por uma modificação maior para dotar de ventilação melhor. Ele não é um projeto adequado. De qualquer maneira, essas obras agora do banheiro em si, elas estão praticamente terminadas. Foram colocadas as portas de alumínio, que é o que estava faltando. Foram colocados os sanitários apropriados para as pessoas com necessidades especiais. E ele deve, essa semana, entrar em funcionamento pleno, onde já se pode, inclusive, tirar aqueles banheiros químicos que estão lá. Foi uma época realmente difícil, porque nós pegamos aí a época de Natal. Houve realmente algumas obras que seriam feitas na praça, que tiveram que paralisar durante a gravação da novela, atrasou um pouquinho alguma coisa, por exemplo, aquela pérgola que está sendo feito, ser colocado. Depois veio a época do Natal, se colocou aqueles enfeites, precisou paralisar um pouco aquilo, porque não poderia estar em obras para colocar aqueles enfeites. Então foram uma série de coisas que, com o atraso inicial, vieram se acumulando.
Infelizmente, isso a população acabou sofrendo as consequências disso por não ter um local também, né? adequado. E o turista, as pessoas que visitaram. Agora, isso houve é um muito grande ruim. desgaste para a administração pública municipal esse tema, né? Na realidade, Evidentemente que está houve. se falando nisso repetidamente Claro que houve. há meses. Né? Não tem dúvida que houve. E nós tivemos também alguns problemas da entrega do material, que atrasou um pouco, segundo o que o empreiteiro ali mesmo havia dito. Os materiais, tudo isso, que seriam de compra, né, de responsabilidade dele, acabaram tendo algum atraso na entrega. E isso aí veio acumulando com os outros problemas que nós tivemos. Agora, eu não sei se é essa pergunta que o Hélio vai fazer, mas por que, ele mesmo que falou, pensei nisso também, por que o pessoal do patrimônio histórico não viu isso antes? Essas adaptações necessárias à arquitetura. Olha, existe uma série de coisas... Demorou para resolver isso, então? Existe uma série de coisas que, no momento que a obra já estava se desenvolvendo, foram surgindo. Uma delas mesmo foi essa questão do patrimônio, a questão das pastilhas. A outra questão no banheiro... Isso atrapalha, né? Isso atrasa mais. Atrasa. O revestimento mesmo que estava lá, e depois nós viemos a ver, né, fomos atrás das informações corretas e tal, e o próprio banheiro em si, ele não é tombado. Ali não tem que ter interferência nenhuma, porque ele não é tombado. Ele foi reconstruído mais recentemente. No plantio das mudas que estão lá, existem algumas exigências que estão sendo feitas no plantio das mudas, que não é o que consta na planilha. O tamanho, a altura dela, a idade das plantas, existe um planilhamento feito, aprovado pela Caixa para essa obra. E aí vem, às vezes, alguns questionamentos que acabam ocasionando algum atraso, porque nós somos obrigados a parar, resolver isso, para dar sequência à obra. Secretário, recentemente foi gasto muito dinheiro, muito tempo, muita paciência dos moradores ali da Avenida Irradiação, em função de problemas gerados com a instalação daqueles tubos ármicos, né, no passado, que se revelou uma medida não muito adequada, né? O senhor acha que nós estamos em contagem regressiva para a mesma coisa acontecer aqui na Avenida Francisco Salles? Não só na Avenida Francisco Salles, como nós já temos indícios fortes de acontecimento semelhante na Monsenhor Alderich, dentro do canteiro central, e um problema sério também que nós temos é na Avenida Ubirajara Machado de Moraes. Esses tubos já estão com a vida útil dele praticamente exaurida, eles já estão entrando em colapso estrutural, exato, e há necessidade urgente de que seja substituído pelo menos por aduelas ou uma tubulação de concreto. Na Avenida Francisco Salles, eu acompanhei a época em que eles foram instalados, na década de 80, naquela época eu havia deixado bem claro que essa não seria a solução mais adequada para aquela avenida, mas por questões aí e técnicas disponíveis na época, foi a medida possível para fazer essa interligação, aquela ligação, e já com o tempo, e principalmente porque ali está sujeito a águas agressivas, nós temos muito esgoto misturado. Então, a oxidação é excessiva, ele perde a capacidade autoportante e ocasiona o colapso daquela estrutura, que é o que está acontecendo já na Ubirajara Machado de Moraes e começando a acontecer na Monsenhor Alderich. Há 10 anos atrás, ainda no governo, se eu não me engano, na época do Paulo Tadeu, foi feita uma vistoria dentro daqueles tubos e viram que o fundo já estava em condição muito precária. E foi colocada uma capa de concreto naquilo para dar mais rigidez e aumentar a vida útil, o tempo. Mas isso já faz 10 anos. Então, é uma medida que tem que ser tomada e é uma medida assim, que vai envolver um aporte de recursos bastante alto. Vai ser um transtorno muito grande, porque aquela é uma ligação importante do tráfego aqui dentro de Poços de Caldas, e há necessidade de se buscar recursos aí no Estado ou no governo federal, porque a obra é bastante cara. Secretário, aproveitando, falando em Rio, em Ribeirão, a gente sabe também que aquela capa de concreto vai do terminal ali até a prefeitura, né, que ajuda a deslizar melhor ali a água. Por que não pode ser feito isso também ao longo do Ribeirão e já no Ribeirão Poços de Caldas, aqui na João Pinheiro? Lembrando que são obras assim vultuosas, né? Veja bem, duas coisas que me chamou a atenção quando eu voltei a Poços de Caldas, depois de ausente quase 15 anos aqui. É o estado de abandono, o estado da não aplicação de recursos do poder público na manutenção da malha viária urbana e da drenagem.
Então, esses são problemas sérios que com o tempo vieram se agravando, principalmente pelo crescimento, não digo nem o crescimento ordenado, mas o inchaço que Poços de Caldas sofreu nesse tempo, com a impermeabilização de várias bacias a montante. Hoje o problema da drenagem é muito sério. Se uma pessoa hoje falasse assim, eu vou aplicar recursos para deixar todos os 800 quilômetros de via nosso no estado de 0 quilômetro, e toda a drenagem resolvida, nós precisaríamos de aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de reais. Para você ver a extensão e o valor que se chega nessas obras. Evidentemente que isso nunca vai acontecer de ter esse recurso e se fazer tudo de uma vez. Em lugar nenhum se consegue isso. Essas obras têm que ser planejadas e executadas paulatinamente. Só que agora nós estamos aí numa situação de desvantagem, porque se elas tivessem sido feitas, a manutenção da malha viária, ao longo desses 15 anos, por exemplo, hoje o aporte de recursos seria muito menor. Nós trabalharíamos mais hoje só com a revitalização da capa asfáltica de cima. Nós teríamos a base desse pavimento resistente, já de acordo com o tráfego de caminhões pesados, de veículos maiores, mais intensidade de tráfego, como existe. Isso não foi feito. Então, hoje, o que tem que se fazer em grande parte das ruas é mexer desde a base da subbase, que são coisas muito caras. Então, há necessidade de, quando se faz orçamento, as administrações municipais levarem em consideração esse fator de conservação da malha urbana. Existem estudos hoje onde já criaram determinados índices que mostram o quanto tem que ser colocado no orçamento para a revitalização dessa malha urbana. Esses estudos estão avançando, alguns municípios já estão começando a aplicar isso. Então, existe aquela parcela obrigatória do orçamento para a substituição ou para a revitalização de malha urbana. E a mesma coisa para a drenagem. Sem isso, a situação é cada vez de maior degradação, porque a velocidade de degradação que nós temos na cidade é muito maior que a velocidade de recomposição que nós temos, tanto na questão de tempo quanto na questão de recursos. Só para complementar, Fábio Zambrano, a pergunta do Tiago, ele falou sobre colocação de asfalto no fundo do rio para que a água corra. Eu quero dizer que no mundo todo, hoje as coisas correm no sentido contrário. Hoje em dia, tudo aquilo que foi fechado, que foi entubado, como aqui em Poços de Caldas, está sendo aberto. Inclusive os tigres asiáticos todos estão recuperando os rios, abrindo, deixando a cava aberta. Por quê? Porque isso faz com que exista uma diminuição da velocidade da água e a penetração da água também, reduzindo a quantidade de água que vai a jusante, né, que acontece, como o secretário disse, nós impermeabilizamos as bacias todas do lado leste da cidade. Hoje, quando chove forte, muito forte na cidade, a Avenida João Pinheiro enche. Por quê? Porque todas as águas que antigamente, uma parcela delas penetrava no solo, fazendo com que houvesse a recarga dos lençóis freáticos, inclusive, né? Essa água hoje ela é direcionada diretamente para a Avenida João Pinheiro, que é a única saída que nós temos aqui no Planalto, é ali através da Cascata das Antas. Então, hoje em dia, essa coisa de impermeabilizar fundo de rio é contramão do que dizem os melhores procedimentos técnicos. Não sei se eu estou correto. Exato, e inclusive tem uma coisa interessante. Nós chegamos a fazer, há 2, 3 anos atrás, quando estava em São Paulo, fizemos algumas experiências com o asfalto permeável. Então, onde se utilizava o asfalto permeável, ele funciona que nem um mata-borrão e leva a água para poços profundos próximo do local, para que a infiltração se dê no local que cai a chuva. Não seja levado através de tubulação com velocidade excessiva, quantidade excessiva para a calha do córrego lá embaixo, que é o que ocasiona as enchentes. Tá certo. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no Jornal do Sul de Minas e eu convido você, por enquanto, você pode fazer perguntas. O nosso telefone 3721-6955 está disponível também na rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas. É o endereço para você dar um curtir na nossa página e participar também. Nesta página estão todos os programas das edições anteriores para você assistir quando for mais conveniente. O intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Uma escola completa abre portas para grandes realizações. Escola parceira Rede Pitágoras. Grupo de professores qualificados. Infraestrutura completa. Educar é ensinar a fazer as melhores escolhas, mas a primeira quem escolhe é você. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas, Rua Santa Catarina 321, Centro, Poços de Caldas. Sim, alô
você, eu sou o Nani Pipo e estou aqui para convidá-los para assistir o meu novo espetáculo, Minhas Verdades, muito mais que stand-up, temporada Poços de Caldas, dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro, às 9 da noite, na Companhia Bela de Arte, Sala Nicionelli de Carvalho. É um espetáculo onde conto minha trajetória, minha história de vida, você vai se divertir e se emocionar. Eu espero vocês. Fui! Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saí pra uma festa, que vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Se você quiser fazer uma pergunta para o secretário municipal de Obras e Projetos Públicos, Aldo Foltz Hansen, ele é o nosso entrevistado nesta edição e você pode ligar 3721-6955. Aldo, como está aí a projeção, a ideia de se fazer a recuperação, a revitalização dos pontos turísticos de Poços de Caldas? Esse é um outro ponto que existem reclamações aí, principalmente dos turistas frequentes, né, que vêm há muito tempo na cidade e acompanham a degradação desses pontos. Ora, nós temos tido contato com o secretário Rômulo e ele tem conseguido recursos de emendas parlamentares, recursos do próprio Ministério do Turismo para aplicação nesses pontos turísticos. Na secretaria, a pedido do secretário Rômulo, nós estamos desenvolvendo os projetos ali de revitalização do Morro do Cristo, da Fonte dos Amores e alguns outros pontos turísticos também, como manutenção, vamos dizer assim, que é o caso do Recanto Japonês e outras áreas desse tipo. Realmente, os pontos turísticos eles têm que ser bastante melhorados, porque esse é um dos cartões de visita, né, de Poços de Caldas, são esses pontos turísticos. Sem dúvida. Ô, secretário, eu gostaria de perguntar uma coisa para o senhor. O senhor já foi, o senhor foi um dos fundadores da Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento, a SEMAI, né? Já foi aqui em Poços de Caldas diretor do DEMAI, já foi secretário do governo do doutor Adinei, depois também teve uma passagem pelo governo Paulo Tadeu, Geraldo Tadeu, perdão. Enfim, o senhor tem uma experiência política grande em outras cidades também, inclusive em São Paulo, capital. O senhor, sendo secretário de obras aqui em Poços, com essa vivência, com essa experiência técnica que o senhor tem, eu não vou dizer que o senhor ficaria envergonhado, mas o senhor não fica incomodado com a situação do lixo e com a situação do tratamento de esgoto aqui em Poços de Caldas?
Há 30 anos atrás, quando eu assumi o departamento de água e esgoto, duas preocupações que a gente tinha e duas coisas que nós começamos a perseguir. Era a construção de uma estação de tratamento de esgoto para Poços de Caldas e um aterro sanitário. Na época, a solução era essa, aterro sanitário, mas condizente com as condições de uma cidade turística como Poços de Caldas. 30 anos depois, quando eu volto aqui a assumir uma secretaria na cidade novamente, os dois problemas que nós estamos aí trabalhando é a estação de tratamento de esgoto, a sua finalização, e a questão do aterro sanitário. Então eu vejo que nesse tempo, nesse largo tempo de 30 anos, muito pouca coisa avançou aqui em Poços de Caldas nesse sentido. E isso é extremamente importante, porque são duas coisas ligadas diretamente à saúde pública, ligados aí à condição de saúde da população. Deveria ser uma prioridade. E, infelizmente, ao longo do tempo, existiram alguns percalços aí, e que me levou, durante esse tempo até, uma contribuição mais como técnico e não mais como uma figura aí pública da prefeitura, etc., alguns artigos que eu escrevi sobre a questão do lixo em Poços de Caldas. Hoje, existem soluções diferentes, soluções mais modernas, que resolvem esse problema de forma melhor. A gente sabe, em lugares, por exemplo, como o Japão, que não tem espaço para ter aterro, não ter nada, eles usam aquelas usinas de plasma. Existem soluções várias que, inclusive, geram energia nesse processo. Então, existem soluções modernas que devem ser pesquisadas e precisam ser pesquisadas para implantação. E eu vejo que, com isso, infelizmente, nós ainda estamos vivendo uma época quase que de provinciana. Nós estamos aí enterrando, jogando a sujeira embaixo do tapete, ou enterrando o nosso lixo. É uma solução medieval, eu diria medieval isso. Então precisa se pensar de uma maneira moderna, uma maneira técnica para a solução desse problema. Porque o lixo, além de ser um problema de saúde, como eu estava dizendo, existe também o fator econômico. Hoje é um fator de geração de renda o lixo, seja pela reciclagem, seja pela compostagem bem feita, seja pela forma como se extrai energia desse processo. Então, existem soluções aí que são extremamente benéficas e importantes para a cidade. Só que essas coisas não têm andado na velocidade que precisa, infelizmente. Hoje, nós temos aí praticamente o nosso aterro controlado, que já está saturado, necessitando de uma intervenção urgente. Nós temos uma estação de tratamento de esgoto que está há quase 10 anos em andamento e não se conclui por um motivo ou por outro. Quer dizer, é inconcebível para uma cidade como Poços de Caldas. Patinando. Existe, em conversa com o diretor, presidente do DEMAI, o doutor Assis, ele está tomando todas as medidas para que a gente consiga, neste ano, quando nós vamos ter aqui o encontro nacional da SEMAI, o congresso vai ser aqui, pelo menos a gente tenha para mostrar em andamento essa estação de tratamento de esgoto que estaria terminando no próximo ano. Então, realmente, são duas coisas essas que, se não se olhar daqui para frente, como se vai fazer a revisão do plano diretor, eu acho que essas questões necessariamente têm que entrar, eu acho que esses assuntos aí têm que ser tratados com seriedade. É mais uma ocasião, né? Uma oportunidade para o diretor do DEMAI vir aqui, né? Ele é aceitar muito, o nosso convite, né? Parece cabeça de bacalhau. Exatamente. A gente tem convidado, o Zambrano tem convidado ele sempre, mas ele sempre tem compromissos e tal. Então, talvez a população pudesse ouvir do próprio diretor do DEMAI quais são as providências que estão sendo tomadas para que esses assuntos tão importantes para a cidade sejam resolvidos. Só um detalhe, eu ainda não o convidei pessoalmente, mas através das suas assessorias, o convite já foi feito reiteradamente durante esses 2 anos da administração pública e desde que ele chegou, e ainda não tivemos ainda o merecimento de receber o diretor, o condutor desse importante departamento do município. Tiago. Aldo, desde quando eu voltei para Poços também, em 2006, eu tenho percebido assim, que pouca coisa os políticos aqui pensam na população de uma forma geral, naquela pessoa que mora no bairro lá, naquele bairro mais afastado. A gente percebe o seguinte aqui em Poços, né, associações, famílias, empresas, né, têm um poder de político maior, consegue coisas, mas o povo, a população em si também não consegue. Por que você acha que tem isso aqui em Poços de Caldas? Ou seja, histórico, né? Ou seja, o político pensando mais em providências grandiosas para pegar voto e também para agradar algumas classes, algumas associações, instituições aqui em Poços de Caldas, e o povo em si mesmo
a gente sabe que não tem tanto valor assim, ou não tem tanto retorno por parte do poder público. Tiago, em 2001, com a edição do Estatuto da Cidade, eu imaginei que seria a redenção dos técnicos nesse processo. O Estatuto da Cidade, depois de 11 anos tramitando no Congresso Nacional, recebendo contribuições de entidades de classe, OAB, IAB, CREA, enfim, toda a sociedade trabalhou na elaboração desse estatuto, e quando saiu a Lei 10.257, ela criou condições para que a cidade possa ter o seu desenvolvimento e o seu crescimento de acordo com aquilo que a população quer. A população é que tem que dizer como que a cidade deve se desenvolver, ou pendendo para turismo, ou pendendo para indústria, ou se precisa de conjuntos habitacionais, ou se distribuir a população em áreas da cidade, enfim. As necessidades que a população tem, ela que tem que falar o que precisa ser feito. E isso é feito através do plano diretor, que dá as diretrizes de crescimento da cidade, por onde que você vai se desenvolver e por onde que você vai crescer. Então, nessa revisão do plano diretor que está para ser feita, é muito importante que existam essas audiências públicas, mas que as pessoas que moram nas áreas que são mais afetadas, na periferia e mesmo no centro, que existe um problema terrível de trânsito, tudo passa pelo centro, já está saturado, que essas pessoas compareçam lá com propostas daquilo que tem que ser feito. Porque no momento que se escolhe as coisas que precisam, aquilo vira uma lei. E aquilo tem que ser cumprido num horizonte de 10, 15 ou 20 anos. Não é simplesmente o prefeito que decide o que tem que ser feito, não é a Câmara que faz a lei do que precisa ser feito. Tem que se seguir essa lei maior, que seria o plano diretor. Agora, eu concordo quando você diz, não é um fenômeno só de Poços de Caldas. Várias cidades ocorre isso. Geralmente, as populações que moram nos bairros, elas têm a representação através das sociedades amigos de bairro. Essas sociedades amigos de bairro, em muitos locais, veja bem, não estou falando que é o caso específico nosso aqui, mas acontece na maioria das cidades. Os cargos nas presidências de bairro são ocupados por pessoas que querem dar um passo maior na política, uma futura candidatura a uma Câmara, a ser conhecido por outra razão, etc. E não representa bem aquilo que é preciso. Então, nessas reuniões, as reivindicações que chegam de presidência de bairro ou das pessoas, às vezes é assim: precisamos de uma creche no nosso bairro, eu preciso de um asfalto nessa rua. São questões pontuais, menores, que é obrigação do poder público suprir. Não é para ser discutido num plano diretor, isso é obrigação do poder público de fazer. Por outro lado, a sociedade organizada, econômica, das finanças da cidade, no caso, por exemplo, os sindicatos, as associações, etc., elas são muito mais estruturadas, elas têm sua assessoria jurídica, ela tem uma série de coisas, e nessas reuniões elas colocam o peso dessas coisas para essas decisões, para se tornar lei. Então fica uma coisa um pouquinho desigual. Então a importância das audiências públicas, que tem toda uma regra para ser feita, é acompanhada pelo Ministério Público, é um documento, são coisas oficiais, um ato oficial que acontece, onde as pessoas todas podem ter voz aí para essa decisão. Então, essa é a importância na revisão do plano diretor, para que as pessoas de periferia, essas sociedades organizadas, tenham voz ali para resolver como que a cidade deve crescer. Ok, é tempo de um novo intervalo, é rápido, mas algumas perguntas estão chegando e se você quiser aproveitar esse momento, nosso entrevistado hoje, como você está vendo, é o Aldo Foltz Hansen, ele é secretário municipal de Obras e Projetos Públicos. Uma boa oportunidade para você saber aí das obras do seu bairro ou sugerir ainda algumas soluções aqui na cidade, como ele mesmo disse. Isso é uma informação que deve partir da população, né? Sempre a população alimentando o poder público para que as decisões tomadas sejam as mais corretas possíveis. Nosso telefone é o 3721-6955, 3721-6955, e também a rede social está disponível a publicação para participação. Para sua participação, o endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Voltaremos em instantes.
Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza desde veículos de confiabilidade. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era, uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro e este sapo que é jardineiro, e a cigarra e a sua canção, e um guilhinho dentro do chão? Este é o meu leilão. A minha família escolheu o primeiro espaço como a segunda casa dos nossos 2 filhos. E eu me sinto completamente segura em relação a isso. Comece 2015 com muita luz. No mês da iluminação da Carneiro Casa e Construção. Plafon Bronze Art 30 centímetros para 2 lâmpadas, só R$ 16,49. Lustre Tachibra, uma lâmpada por apenas R$ 119,90. Luminária Tachibra completa, 2 por 18, só R$ 42,90 cada. Lâmpada Tachibra de LED, alta potência, só R$ 24,99. Mangueira de LED Tachibra decorativa branca, apenas R$ 11,90 o metro. Pague suas compras em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro, Casa e Construção. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, agora aqui algumas participações pela internet. Dá tempo ainda de você fazer as suas, quiser, rapidamente. 3721-6955 é o telefone da TV Poços. O Márcio Alexandre, ele nos pede para falar a respeito de um assunto que é referente à questão do extintor de incêndio, né? Houve a lei que obrigou aí as pessoas a trocar o extintor de incêndio, aí a falta de planejamento estrutural aí de toda essa situação, não pensou que as indústrias pudessem não ter a vazão suficiente para suprir a demanda da compra por parte da população dos extintores tipo ABC, foi suspensa a obrigatoriedade durante 90 dias. Ainda estamos nesse prazo de latência aí desses 90 dias. Então, o Márcio, ele fala a respeito do descarte dos extintores antigos. Olha, existe, eu fiz a pergunta aqui no intervalo para ver se alguém sabia, mas eu mesmo já tinha resposta, porque hoje em dia existe a logística reversa. A gente deve deixar no local onde compramos um novo equipamento, o antigo, né? Então, eu vou comprar o extintor de incêndio tipo ABC, eu devo deixar onde eu comprei o antigo. Então, fazer a troca, deixa lá. Mesma coisa, né? Com diversos tipos de procedimento. O Hélio diz, por exemplo, que onde ele compra lâmpadas fluorescentes, aqueles tubos, né? Ele deixa as antigas, as queimadas, no local onde compra as novas. E assim deve ser. Agora, o lojista deve buscar, o comerciante, deve buscar junto aos seus fornecedores também a forma correta de fazer esse descarte. Porque não adianta nada chegar, deixar na loja o extintor antigo e ele fazer o descarte inadequado. Tem mais uma outra pergunta aqui. A Maria Aparecida, do bairro Vila Bela, ela diz que na rua Paraná com a rua Dinamarca abriu um buraco enorme e com as chuvas está aumentando de tamanho. Ela pede providências aí para o secretário, ok? Perfeito. O Sérgio, do bairro Precisana, ele diz que sugere fazer uma barragem para controlar a água entre o bairro Campos Elíseos e o Tamoios, para não afetar o centro da cidade. Avenida Francisco Salles, é viável? Olha, nós recebemos no início desse ano um trabalho feito, do ano passado, o trabalho feito pela equipe da Unifal, num convênio que nós temos com ele, do estudo da macrodrenagem de Poços de Caldas.
E a garantia que nós temos, que a vazão que nós vamos ter aqui na João Pinheiro, para os próximos aí 20 ou 30 anos, não vai trazer nenhum problema se forem feitas algumas obras de contenção a montante. Uma delas é o Ribeirão da Serra e a outra é ali aquele córrego que não vem para cá, né? Mas dá uma área de enchente muito grande lá no Kennedy, uma barragem também ali no Várzea de Caldas. Então são obras de contenção que tem que ser feito aqui para controle das enchentes. É viável sim, existe um estudo sobre isso. Eu sempre falo também que antigamente as pessoas pensavam na frente, né? Alguns pensavam 100 anos à frente. Saturnino de Brito. Saturnino de Brito. Décadas sem ter enchente aqui, hoje depois em dia da nos barragem. falta essa capacidade, não pelo intelecto, mas sim pela necessidade de apagar pequenos incêndios, de suprir pequenas demandas, a gente acaba perdendo tempo. É preciso voltar a ter uma pessoa pensando no planejamento para frente, né, para dar certo as coisas. A Maria do bairro Santa Ângela, ela disse que gostaria de agradecer o serviço prestado no bairro, ficou de ótima qualidade. Então ela elogia aí o secretário. E ela pergunta, aproveita a oportunidade e faz uma pergunta para saber a sua opinião em relação à terceirização de serviços básicos, como por exemplo, limpeza urbana e na própria Secretaria de Obras, pois com esse advento aí da terceirização, as obras não são atrasadas, não tem um atraso. Na verdade não é bem assim. Em tese, sim. Nós temos, por exemplo, a obra ali do parque que atrasou bastante. Começamos a falar do banheiro que tem uma empreiteira e tem um atraso. Quer dizer, nem sempre funciona, mas o serviço público ele tem uma velocidade muito pequena para conseguir atender as demandas. No momento que você tem a terceirização, você consegue, por exemplo, em termos de equipamento, ter sempre equipamentos novos, trabalhando com eficiência, etc. Você tem pessoas trabalhando 8 horas, 10 horas, 15 horas por dia, quando necessário. Já na administração direta que nós fazemos, no nosso caso específico, nós somos limitados aqui a um período de 6 horas de trabalho. Tudo isso atrasa. Esse foi um grande problema. Quando houve a alteração das 8 para 6 horas, eu acho que o município perdeu muito, mas já era, agora não volta mais. Eu queria perguntar para o senhor a respeito da grande polêmica que foi o processo de recuperação das calçadas de Poços de Caldas, né? Foi uma briga muito grande, muitas pessoas se acidentaram e a gente hoje vê que as pessoas que foram intimadas estão fazendo a recuperação da calçada, muito embora não estejam fazendo, muitas delas, com o mesmo material que está ali implantado, né? Queria saber se a Secretaria está fiscalizando isso, se não é uma exigência fazer a recuperação com o mesmo ladrilho, com o mesmo piso, e também saber se a Prefeitura tem planos de trocar os pisos que foram colocados no centro da cidade e também quando começa a nossa continuação do Centro Vivo na Marechal Deodoro. 8 perguntas. Não, tudo rápido. O secretário tem o poder de síntese. Mas a minha resposta é mais fácil. Eu vou dizer que isso não é com a minha secretaria. Mas na realidade... Obrigado. Mas na realidade é o seguinte, existe sim, através da Secretaria de Planejamento, que é quem cuida da questão urbanística do centro da cidade, a padronização de calçada, a necessidade que nós temos urgente agora também da revisão do código de postura, porque nós temos calçada com degraus que são irregulares, nós temos calçada com menos que a largura mínima para cadeirantes. Então tem uma série de coisas que está sendo desenvolvido, esse estudo, isso para modificação dessa lei. Agora, o centro de Poços de Caldas, as calçadas aqui, a fiscalização desse tipo de coisa é feita através da Secretaria dos Serviços Públicos. A Secretaria de Obras, na realidade, nos trechos onde a calçada pertence à Prefeitura, não é de particular, nós fazemos, a Secretaria de Obras, através do projeto que nós recebemos, nós fazemos a execução disso. Agora, a administração no todo, há uma preocupação muito grande do prefeito de que esse centro de Poços de Caldas, ele seja colocado, pelo menos, em condições de se receber bem um turista. Das pessoas que moram aqui, e a grande maioria, talvez 80% das pessoas de Poços de Caldas, acabam passando pelo centro, porque nós não temos a cidade descentralizada, tudo acontece aqui no centro. Então, as pessoas passam aqui. E ele tem, enfatizado muito a necessidade de rapidamente se fazer isso. Eu sei que está em andamento essa intimação dos proprietários ali das calçadas para que consertem, para que arrumem. E, na realidade, a gente precisaria ver o projeto em que fase que está, o planejamento pode explicar isso.
e também a questão da fiscalização que está acontecendo através da secretaria competente. É uma pena que o programa esteja terminando, porque tem um trabalho muito interessante sendo feito aqui, um teste muito interessante sendo feito aqui em Poços, com filtros para bueiros, né? Que é muito ligado à sua secretaria. É uma espécie de uma caixa vazada, né? Mas fez até uma reportagem a respeito disso, né? É muito interessante aquilo. Um bueiro inteligente, né? Num dos bueiros que foi retirado pela secretaria, quase 500 quilos de lixo dentro do bueiro, de um dos bueiros que estão sendo, dos 5 que estão sendo Agora testados. Você imagina o que vai para a tubulação. Pois é, Agora deixa eu só te fazer uma pergunta que chegou aqui para a gente. As obras que foram prometidas na Avenida Santo Antônio em relação a diversos aspectos, inclusive abrangendo o Rio, a mobilidade urbana também. Olha, esse projeto foi desenvolvido, ele está na Secretaria do Planejamento, ele já foi encaminhado para a Caixa Econômica, nós já tivemos o aval, vamos dizer assim, o aceite disso aí, tudo ok. Nós estamos apenas dependendo de que o Ministério fale assim, olha, está disponível o dinheiro, está indo para a conta para poder executar. Então, nós estamos dependendo dessa decisão ali do Ministério, evidentemente que com essa mudança agora, da administração ali, mudança de ministros, uma série de coisas, há um período, acho que, de acomodação. Mas a Caixa Econômica está junto com a gente nisso, o projeto foi aprovado, foi analisado, ele está pronto, é só executar. Nós estamos aguardando a chegada desse recurso para fazer. E digo mais, é um dos projetos aí mais importantes para ser feito agora, exatamente por causa desse estrangulamento que existe naquela região. Exatamente. É um local muito importante, né? Afinal de contas, também o trânsito todo da Zona Sul passa por ali. Na parte da manhã, na parte da tarde, há uma grande movimentação naquela região. Secretário, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em estar com a gente nesta edição do Jornal do Sul de Minas e desejo uma boa continuidade no seu trabalho à frente da Secretaria, com felicidades aí para o senhor, tudo de bom. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Grato. Hélio, valeu, grato pela participação. Obrigado, Fazão. Se você me permitir rapidinho aqui, Pode. Eu queria aproveitar, eu já tenho falado várias vezes aqui, estou terminando o meu livro, uma exposição que vai ser lançada no dia 25, lá no shopping, sobre o centenário do Colégio São João da Escócia. Está terminando mesmo? Conseguiu? Estamos terminando a exposição, o livro ainda não. A exposição. Eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo, irmão, o Richard Alves de Moraes, o pai dele, Décio Alves de Moraes, lá da Gráfica Editora Sul Minas. Está me dando uma mão fantástica, fantástico, o Richard é gente muito boa. E o pessoal que assiste a gente que trabalha lá, os colaboradores lá, Marildo, Paulo, Richard Júnior, Renata, Amanda, Nicole. Todo um abraço grande para vocês. Muito obrigado aí pela força, viu? Legal. Um abraço para vocês de casa aí, boa semana. Tiago, até amanhã. Até amanhã. Eu queria, só falando das calçadas aqui, acho que isso tem que ser competente dos proprietários, né? Que já ganham muito, 15, 20, 25 mil de aluguel ali na Rua Assis, em outras mediações, e aí o Poder Público vai ter que fazer isso. Isso tem que ser responsabilidade realmente do proprietário, como está na lei. Espero que seja cumprido. Está sendo cumprido aí colocando cimentinho, mas podia fazer uma coisa melhor, né? Porque ganha-se muito ali os proprietários, e a gente sabe que são poucos proprietários que ganham muito ali, que poderiam fazer alguma coisa pela cidade. Né? É isso aí, concordo plenamente. Eu também me despeço desejando uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá. Aqui na TV Poços, você viaja conosco. O Especial Turismo é uma série de programas semanais produzidos especialmente para a TV. Oferece a você a oportunidade de descobrir novos lugares, despertar o interesse de conhecê-los, ter diversas opções de destinos e viagens. As mais diversas culturas, no Brasil e no exterior, com dicas de turismo, hospedagens, gastronomia e muito mais. Venha viajar conosco. Especial Turismo. Especial Turismo, a gente se encontra aqui.
Rotina Pães e Croissant oferece para você um espaço muito agradável aqui, na qual você pode saborear aí os melhores salgadinhos, aquele croissant delicioso. Pode fazer seu happy hour aqui à vontade, hein? E olha, lembrando, você encontra a mais completa linha de cestas. É para você presentear, não é mesmo, Dona Rosa? Tem cesta para café da manhã, lanche da tarde, maternidade, happy hour, infantil e outras. Então entre agora no site rotinapães.com.br, lá você tem acesso aí a todas as cestas, pode montar a sua também, preço especial. Rua Itabira, 49, atrás da Caldense. O telefone 3721-5259. E aqui no Guia de Negócios, Dona Rosa, quem anuncia? Vende. Tudo que há de mais novo em materiais elétricos no mercado, a Choque Iluminação tem para você. Aqui você encontra também os novos modelos em pendentes para ornamentar sua casa. São coloridos, feitos em alumínio. Olha que lindo! E aqui você encontra também as famosas lâmpadas LED. Iluminam mais, você sente a economia na sua conta e a durabilidade da lâmpada é bem maior, né, Vanessa? E aqui vocês facilitam o pagamento? Sim, trabalhamos com todos os cartões de crédito, boleto bancário e crediário próprio. E o endereço? É a Avenida Francisco Salles, 932 e entrada também pela Marechal Deodoro 275. Telefone, Vanessa? 3721-7636. Tá aí, Choque Iluminação para você aqui no Guia de Negócios. Vanessa, quem anuncia? Vende. Ano novo, vida nova. Se você quer começar bem 2015, em alto brilho, vem direto para Pink Biju. Você vai encontrar o que há de mais bonito em acessórios para você se destacar, para você começar muito bem 2015, brilhando, arrasando por onde você passar. São cintos, são carteiras, são anéis, são brincos, são pulseiras, colares, tudo em acessórios para o